Os fundos de galpões logísticos são um dos fundos mais procurados pela maioria dos investidores. Primeiro porque toda vez que você vai viajar, dependendo da região que você mora, aí você acaba visualizando muitos galpões, né? Então se torna um investimento ali que é fácil você materializar e entender que você realmente está comprando ou tem uma participação naquele imóvel. E também é um pouco mais fácil de você analisar, porque você entende um pouco de como funciona a logística de um galpão logístico. Só que o que muita gente não sabe é como você pode analisar de forma qualitativa e forma quantitativa os fundos imobiliários, e é isso que eu vou ensinar você aqui nesse vídeo. Eu vou mostrar para você como escolher um fundo de logística, o que olhar além do preço da cota e os indicadores normais aí que você já conhece, e a gente vai chegar num consenso aqui sobre qual é o melhor fundo imobiliário de logística da bolsa hoje. Eu resumi aqui e peguei todos os indicadores que eu chamo de você fazer uma triagem. É dessa forma que eu converso com os meus alunos e eu sempre faço essa triagem básica, que é o primeiro de 3 passos para a gente analisar um fundo imobiliário. Então essas informações aqui eu reuni para vocês, eu já peguei aqui ó, todos os relatórios, cara, deu um trabalhão aqui ó, peguei todos os relatórios, peguei todas as informações e uni aqui dentro dessa planilha para ficar fácil de você entender, e ao longo do vídeo a gente vai comentando alguns pontos importantes para você entender como fazer uma análise quantitativa e qualitativa ao mesmo tempo. Antes da gente começar aqui, eu também quero te dar um recado. As vagas para o Renda com FII estão abertas, que é a minha mentoria sobre fundos imobiliários. Então tudo isso aqui que eu passo para vocês dentro do YouTube é só uma fatia do que eu ensino em escala dentro do Renda com FII. Cara, lá eu pego na sua mão, mostro para você todos os detalhes que você precisa saber sobre fundos imobiliários, ajudo você a ler relatório, a analisar, tem vários materiais de apoio lá para você também, entre planilhas, relatórios, várias coisas bacanas para você se aprofundar em conhecimento. As vagas estão abertas e é por tempo limitado. Para você ter mais informações é só clicar no link aqui da descrição, e eu vou deixar para você aqui também o link da aula 1 e 2 que eu fiz sobre a era do capital imobiliário, onde eu me aprofundei mais no assunto e mais sobre essa mentoria. Então bora lá, eu peguei aqui os principais fundos de logística hoje, né? O HGLG11, BTLG11, XPLG11, o LVBI, GGRC11, BRC11, VILG11 e HSLG11. Tem outros fundos também, tá? Que a gente poderia colocar aqui na nossa comparação, mas para o vídeo não ficar tão grande e também a gente não fazer uma comparação aqui de fundos que não tem tanta competitividade, hoje eu acredito que esses aqui são os fundos que valem a pena o nosso estudo. Se você conhece algum outro fundo de logística aí que também poderia ter entrado aqui na nossa planilha, comenta aí, quem sabe eu não faço um vídeo analisando somente o fundo aqui em um vídeo dedicado. Aqui estão alguns pontos que eu sempre comento com os meus alunos que você precisa responder para você, ou você encontrar as respostas, né, antes de você analisar realmente um fundo imobiliário, que são as informações básicas. Quando que o fundo começou, quem é a gestão, qual que é o tamanho do patrimônio, liquidez. Esses pontos aqui são importantes para a gente não acabar comprando um fundo imobiliário somente porque a gente viu uma notícia ou somente porque talvez naquele momento ele está entregando um rendimento não recorrente. Então isso aqui é o que eu chamo de triagem dentro do Renda com FII, que faz você conseguir ter um raio-x rápido do que o fundo está fazendo e como o fundo está performando aí dentro do mercado. Aqui a gente tem o ano de início de cada um desses fundos. Por que que isso é importante? Porque a gente consegue ver quanto tempo o fundo está no mercado e depois analisar como foi a performance do fundo nesse tempo de gestão. Então a gente tem aqui o HGLG11, começou lá em 2010, BTLG em 2010, XPLG11 em 2018, LVBI também em 2018, IGRC11 em 2017, BRC11 em 2016, VILG em 2018 e o HSLG11 em 2020. Por que que é importante também a gente saber quando o fundo começou? Porque se o fundo passou por algumas crises imobiliárias ou também crises de mercado e ele conseguiu se reerguer, ele conseguiu voltar a pagar um bom rendimento, isso mostra uma eficiência na gestão. Então se você pega, por exemplo, aqui, né, o HSLG começou em 2020, ele não enfrentou tantas crises como o HGLG11, como o BTLG, como o XPLG. Eles entraram em momentos diferentes do mercado. E isso é muito importante você saber, porque tem muito fundo que começou agora, fez a IPO recentemente, nos últimos 2, 3 anos, e está entregando uma rentabilidade muito alta. E muita gente começa a investir nesses fundos. Eu recebo muito esses comentários aqui no YouTube, só que esses fundos ainda não se perpetuaram por muito tempo. Então, analisar o início do fundo faz muito sentido, porque no final das contas, a gente quer bons fundos que vão continuar sempre entregando um bom resultado. A gente tem aqui também as gestoras desses fundos. Então, a gente tem aqui a Pátria, que hoje comprou o HGLG11, o BTG, que faz a gestão do BTLG, a XP, que faz a gestão do XPLG11, a VBI do LVBI, as Agros do GGRC11, a Bresco do BRC11, a Vinci do VILG e a HSI do HSLG11.
Todas essas informações aqui, vocês podem depois pegar aqui nos relatórios, tá? Eu não vou ler relatório aqui para vocês, porque o meu intuito aqui é deixar esse vídeo objetivo e ir conversando com vocês sobre esses pontos que eu coloquei na planilha. Isso aqui você pode ir pesquisando depois para entender um pouco mais se a gestora já cometeu alguns erros na gestão desse ou de outros fundos da própria gestão. Por exemplo, a Zagros, que é a gestora do GGRC11, já teve problema anteriormente no mercado, se arrumou ali e agora, na minha visão, faz uma boa gestão desse fundo. A Pátria não era a gestora do HGLG, antes era a Credit Suisse, que, cara, performou aí muito bem por muitos anos, era considerada a melhor gestora de fundos imobiliários. Tudo isso faz com que a gente entenda se o fundo A é melhor do que o fundo B, e não somente o preço da cota, o PVP ou até mesmo o tamanho do fundo. Então, analisar a gestão é o que você precisa fazer aí para você fazer uma boa triagem do seu fundo imobiliário. Outro ponto, tamanho do fundo. Por que é tão relevante a gente entender o tamanho do fundo? Primeiro, se você tem uma gestão que consegue fazer uma boa gestão de um portfólio maior, você sabe que essa gestão é uma gestão competente, porque tem muito fundo pequeno aí que está batendo cabeça com liquidez, mesmo com patrimônio muito pequeno. Então, o tamanho do fundo, ele mostra pra gente qual é a capacidade que o fundo tem e também qual é a capacidade de geração de receita que o fundo tem através dos seus imóveis. Quanto maior o fundo, maior é a diversificação, maior é o tamanho do portfólio e também a geração de receita que ele tem. A gente tem aqui a liquidez diária. Por que é importante a liquidez? Porque você quer comprar as cotas e vender com facilidade. Quanto mais liquidez no mercado, maior é a sua possibilidade de poder comprar mais cotas ou também se desfazer. Taxa de administração. Tem muito fundo pequeno cobrando uma taxa de administração muito alta. Então isso aí vai corroendo os retornos que você tem também, porque antes de serem passados os rendimentos para você, os aluguéis que você recebe, é descontado a taxa de administração. Então quanto maior a taxa, menor é o seu retorno. Quantidade de imóveis. Aqui começa já um jogo diferente, porque tem fundo que a cota custa R$10 e fundo que a cota custa R$100, mas a hora que você vai ver o portfólio, o fundo A tem 25 imóveis, o fundo B tem somente 5 imóveis. E também não quer dizer que os 25 imóveis que esse fundo tem são melhores do que esse, porque tudo parte do ponto da qualidade daqueles imóveis e também da localização. O HGLG11 tem 25 imóveis, o BTLG 22, XPLG 17, LVBI 10, GGRC11 21, o Bresco 12, o VILG 15 e o HSLG 5. Quer dizer que o HSLG é extremamente ruim só porque ele tem 5 imóveis? Não é, mas a gente precisa analisar ponto a ponto da estratégia. Se a gente abre aqui, por exemplo, o relatório do HSLG, a gente vê alguns pontos importantes, olha só. 100% dos ativos estão a um raio máximo de 30 km das capitais. O FII é proprietário de 100% de todos os ativos do portfólio e também tem uma área de engenharia dedicada aos ativos, mais diligência e menor custo aos cotistas. A gente percebe que, obviamente, é um fundo menor do que os gigantes aí, HGLG, BTLG, mas é um fundo focado em uma estratégia específica. O Last Mile para fundos de logística é uma excelente opção, porque tem imóveis muito focados ali nas principais regiões das grandes cidades. Qualidade também dos imóveis, isso aqui conta muito. A gente tem que saber analisar a qualidade daquele ativo, porque, como eu sempre falo, no final das contas a gente está investindo em imóveis. Então, seja logística, seja shopping, seja hotel, seja lajes comerciais, o mais importante é a localização e a qualidade dos imóveis, até porque se você tem um imóvel competitivo e uma localização muito boa, dificilmente vai faltar inquilino querendo alugar aquele imóvel de você. E a gente tem as notas de classificação, né? A gente nota aqui que o HGLG11 tem imóveis AAA, o BTLG também AAA, o XPLG AAA, mas a gente tem alguns fundos que não deixam isso aqui muito bem explicado no relatório, e não quer dizer que os imóveis desses fundos são ruins. Mas, por exemplo, a gente pega aqui o HGLG11, ele já deixa aqui, ó, classificação dos ativos. 26% são imóveis AAA, 51% são aqui AA ou a nota A e B, que é uma qualidade excelente. A gente pega aqui o BTLG, a gente vê as certificações dos galpões logísticos. Então aqui, ó, a gente tem a certificação LEED, a gente tem a certificação aqui de imóveis mais ecológicos. Então, se aquele imóvel ele tem energia limpa, ele polui menos do que a maioria dos galpões, se são galpões com certificações, tudo isso conta na hora de um inquilino contratar aquele galpão e colocar ali a sua produção. Só que quando a gente pega o GGRC11 aqui, por mais que apareça aqui as fotinhas dos galpões, a gente nota que não tem esse tipo de informação.
E por que eu estou mostrando isso aqui para você? A gente poderia pesquisar aqui um a um e pesquisar e ver todas as informações. Só que toda vez que um fundo deixa de passar a informação para o cotista, isso mostra que a gestão poderia melhorar a sua comunicação com o cotista. Então a gente nota que alguns relatórios de alguns fundos são muito melhores do que os outros. O próprio HSLG11 aqui, por exemplo, ó, a gente vê que é um relatóriozinho bem meia boca, cara, ó, pouquíssimas páginas, não tem tantas informações, e aí a gente pega aqui o do BTLG, cara, já é muito mais detalhado, já tem muito mais informações, isso aí facilita na tomada de decisão, na escolha do fundo, e isso aqui torna o fundo muito mais relevante no mercado. Quantidade de inquilinos. Além da gente entender a qualidade dos imóveis, a localização, a gente também quer saber o quê? Quantidade de inquilinos. O HGLG11 tem 117 inquilinos, BTLG 63, XPLG 58, LVBI 34, IGRC11 16, BRC11 18, VILG 9 e HSLG 7. Lembrando que quantidade não significa qualidade. Toda vez que a gente olha aqui, a gente também vai querer identificar o quê? Quem são os inquilinos desse fundo? Açaí, Amazon, Ambev, Braskem, BRF. Cara, tem vários inquilinos ali muito bons. E a gente também quer olhar se tem a concentração muito alta em alguns inquilinos. No caso aqui do BTLG, a gente vê que a maior concentração é no Açaí, 10%. Se a gente pega o Bresco aqui, a gente já vê que tem uma concentração bem maior. Ó. 23% está alocado para Natura, 15% para o Mercado Livre, 13% para a Whirlpool. Então, toda vez que a gente vai analisar, a gente também olha qualidade, localização, inquilinos e também concentração. Além da quantidade de imóveis, da localização e da quantidade de inquilinos, a gente também quer saber o que? Taxa de ocupação. De 100% dos imóveis que o fundo tem, quanto espaço vazio tem naqueles imóveis ou quanto espaço locado tem, né? Quanto menor a taxa de ocupação, menor também a receita que o fundo recebe daquele imóvel. A gente chama isso aí também de vacância. Média dos contratos também é um ponto muito relevante para a gente analisar na hora de escolher um fundo imobiliário, porque a gente tem dois tipos de contratos, contratos típicos e contratos atípicos. Eu tenho uma aula só sobre tipos de contratos dentro do Renda com FII, onde eu detalho isso aí para os meus alunos, que nem sempre um contrato mais longo é o melhor para o fundo e para o inquilino, e nem sempre é ruim o fundo ter contratos típicos mesmo sendo fundo de logística, porque se você tem um bom imóvel, uma localização, não tem necessidade de você amarrar tanto inquilino assim naquele imóvel, porque a competitividade é grande. Quando você faz um contrato atípico por muito tempo, a taxa de juros do contrato é estabelecida naquele momento de mercado, e às vezes você perde muito até o vencimento do contrato, porque ele não é renovado anualmente. Então tudo isso precisa ser analisado, mas quanto melhor o contrato, melhor para o fundo, e a gente aprende a analisar isso aqui na prática, fundo a fundo. A alavancagem do fundo são as dívidas que o fundo tem, então quanto menor a alavancagem, isso aí é mais positivo para o fundo, porque diminui ali o risco que o fundo tem dentro do seu portfólio. A gente tem também aqui o dividendo yield dos últimos 12 meses e o dividendo yield médio dos últimos 5 anos. E por último a gente olha aqui o PVP e o preço da cota. Fiz questão de deixar isso aqui por último, porque geralmente é o que as pessoas olham primeiro, né? Antes de fazer essa triagem aqui, as pessoas vão primeiro no PVP e no preço da cota, que sinceramente isso aqui é o menos importante quando você está comprando um fundo imobiliário. Obviamente, quanto mais barato você comprar pelo valor patrimonial do fundo, melhor. Mas isso aqui não deve ser o ponto mais importante na hora de você escolher o fundo que você vai comprar. Então vamos analisar aqui individualmente cada um desses indicadores, qual fundo tem maior tempo em mercado, né, pra gente conseguir analisar mais histórico. Tanto o HGLG quanto o BTLG começaram lá em 2010, então vou colocar aqui um ponto para cada um deles. Qual é a melhor gestora dessas que a gente está analisando? Vou dar minha opinião particular. Deixa a sua opinião aqui também nos comentários, tá? Porque isso aqui é muito particular. Dependendo aí de cada tipo de fundo, eu votaria aqui um tipo de gestão. Mas para esse tipo de fundo, vou colocar a Pátria aqui, por mais que ela tenha começado a administrar agora o HGLG11, eu vou colocar aqui a Pátria, porque acredito que ela é um pouco mais transparente, a comunicação dela é melhor com os cotistas. Patrimônio, a gente também tem o patrimônio maior aqui do HGLG11, liquidez, o BTLG11 leva esse aqui, né, liquidez acima de 10 milhões, taxa de administração, quem cobra a menor taxa aqui, ó, 0,60, 0,90, 95, a gente também tem aqui a gestão do HGLG. Quantidade de imóveis, o HGLG11 também leva essa aqui, o BTLG também tem 22 imóveis, obviamente esses fundos aqui são bem grandes, mas a gente tem aqui o GGRC11 que tem 21 imóveis, né? Qualidade dos imóveis, vamos deixar uma classificação aqui de AAA, tanto para o HGLG11, BTLG e o XPLG11. Os outros aqui também tem classificações, mas são classificações menores. Quantidade de inquilinos, cara, o HGLG11 vai levar todos aqui.
117 imóveis contra 63, 58 e 34. Taxa de ocupação, quem tem a melhor taxa de ocupação aqui? LVBI e GGRC11. Então, vamos deixar aqui essa nota para os dois. Média dos contratos, quem tem os contratos mais longos aqui? GGRC11, 6,8. E aqui quem leva é o GGRC11 mesmo. Índice de alavancagem, quem tem a menor alavancagem hoje aqui é o GGRC11 e também o BTLG. Vamos colocar aqui um ponto para cada um. Dividend yield nos últimos 12 meses, quem pagou mais aqui foi o HSLG. Então vamos colocar aqui um ponto para ele. E a média nos últimos 5 anos foi o GGRC11. Vamos colocar aqui um ponto para ele também. O PVP a gente não leva muito em consideração nos fundos de tijolo, a gente faz o preço médio, mas vamos fazer aqui o PVP só para a gente entender qual é o fundo mais barato em relação ao seu valor patrimonial. Hoje é o VILG11, eu também tenho vídeos aí falando sobre o VILG11, ele tem passado por alguns desafios aí, perdeu muitos cotistas. Tem vídeo analisando somente o VILG aí para você entender um pouco mais sobre como ele funciona, eu vou deixar para vocês aqui no card. E o preço da cota, o que muita gente erra. Muita gente já ia escolher aqui o GGRC11 por custar R$10. Mas como a gente está vendo aqui nessa tabela, não quer dizer que ele tem as melhores qualidades em relação à gestão, em relação a tempo de mercado, patrimônio, liquidez, tipos de imóveis, classificação de imóveis e quantidade de inquilinos. Por que essa planilha aqui é tão bacana e tão importante de você fazer antes de você ir lá analisar, ler relatório, fazer preço teto, entre outras coisas? Porque ela mostra que cada tipo de fundo tem uma estratégia diferente e cada tipo de fundo pode entrar na sua carteira com foco específico em alguma estratégia. Por exemplo, se eu quero um fundo que tem um pouco mais de rentabilidade e também tem um pouco mais de risco, eu poderia investir no HSLG11 aqui, porque ele paga um pouquinho mais e tem um preço aqui que está um pouco mais descontado em relação ao valor do patrimônio. Se eu quero comprar um fundo com desconto, eu quero olhar ali, cara, qual é o fundo mais descontado independente do tamanho do patrimônio? Eu poderia olhar aqui para o VILG, que ele tem um VP de 0,78. Ia ler o relatório, entender o que está acontecendo com o fundo e por que o fundo está tão descontado. Se eu quero um fundo barato, eu comecei a investir agora e eu quero comprar um fundo ali que uma cota custa R$10 e ir sentindo como quer investir nos fundos imobiliários e recebendo os aluguéis, o GGRC11 é o fundo mais acessível. O valor da cota dele hoje está R$10,90. Se eu já tenho um certo patrimônio, quero investir em fundos mais sólidos, não quero tanta oscilação, eu quero recorrência nos aluguéis e não ficar me preocupando que o fundo pode ter dor de cabeça com imóveis, com inquilinos ou com vacância muito alta, eu já iria olhar aqui para o HGLG11, para o BTLG ou até mesmo para o próprio XPLG11. Por quê? São os fundos com maiores patrimônios, maior liquidez e também a melhor quantidade de imóveis. Então vocês entenderam que cada tipo de fundo tem um tipo de estratégia. Enfim, tem várias coisas que você pode aprender para você fazer uma boa análise e entender qual é o melhor fundo para você colocar na sua carteira. Para não ficar em cima do muro, na minha opinião, hoje o HGLG11 é o melhor fundo imobiliário de logística por conta desses pontos que a gente analisou aqui, mas eu quero saber a sua opinião. Qual é a sua opinião sobre qual o melhor fundo de logística do mercado? É o BTLG, é o XPLG, é o LVBI, GGRC11, BRCA11, VILG, HSLG ou até outros fundos que a gente ainda não colocou aqui nessa lista? Comenta aqui o fundo que você acha que é o melhor e por quê, que eu quero muito saber a sua opinião. Te aguardo até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!